Outro dia, numa das lives do CHI, surgiu uma discussão muito interessante, uma abordagem, uma troca de ideias muito relevante, e eu decidi transformar isso num pequeno vídeo, conteúdo para todo mundo que não participa do CHI, para eles poderem também estarem a parte disso aí. Ok, então é o seguinte, foi dada uma sugestão por causa dos assuntos que nós vínhamos tratando anteriormente a essa live a qual eu estou me referindo, e um dos afiliados, ele deu a seguinte ideia: tiozão, não seria oportuno uma live sobre hipergamia, considerando que a rejeição pelas mulheres tende a ser um fator muito forte para agravar o quadro de quem sofre de depressão? Então, a minha resposta foi que esse tipo de questionamento, ele sempre parte de uma mente, ele sempre parte de uma mentalidade que ainda supervaloriza o sexo, que ainda supervaloriza relacionamento, supervaloriza vida em comum, vida a dois sob o mesmo teto. Essa foi a minha resposta. Basicamente, eu dei essa resposta, eu falei que normalmente as pessoas com menos experiência vão se indagar. De tempos em tempos elas vão estar se indagando isso. E expliquei que contribui muito para esse tipo de apego uma mente que não é meditativa. Fiz as conexões entre um assunto e outro, porque no CHI a gente preza pela independência emocional e a gente usa técnicas para isso, não é simplesmente ficar falando. Então eu ensino técnicas para facilitar a prática da meditação ativa, respiração especial e assim por diante. Então eu estava relacionando esses dois assuntos e explicando que se você tem algum receio com relação à hipergamia, eu já até fiz um vídeo, tem um vídeo chamado Hipergamia, quem tem medo da hipergamia, seria interessante você assistir, se você ainda não assistiu. Então, eu argumentei que se a hipergamia te incomoda de alguma forma, quer dizer que você deve estar dentro daqueles 80% que são desprezados por 80% das mulheres, porque se você não sabe o que é hipergamia, hipergamia é a lei de Pareto que diz que em todas as espécies, principalmente mamíferos, 80% das fêmeas se interessa apenas por 20% dos machos do topo da hierarquia, do topo da linha. E isso significa que 80% dos machos vão ficar a ver navios. Esses aí são os machos beta, ômega e assim por diante. E conforme eu já havia dito há muito tempo antes disso, no meu vídeo Autoconfiança e Conversa Fiada, eu falei que é melhor você encarar a sua realidade e não ficar acreditando nessas falsas esperanças que os PUAs passam para os seus clientes, né? Ensinando aí como que se você conseguir ter uma autoconfiança ou pelo menos passar uma imagem de autoconfiança, que você agora vai ser o Dom Juan, vai ser o O do Bororói. Então, estava explicando isso tudo e comentando isso tudo e elaborando sobre a relação entre essas coisas. E mais tarde, um patrono meu, que também é membro do CHI, ele me mandou uma mensagem muito interessante, porque ele não pôde participar da live, então ele assistiu a live depois, porque as lives sempre ficam à disposição dos membros. E ele falou assim, na mensagem dele: "Fala aí, tiozão, beleza? Tô assistindo a live aqui, muito boa a sua resposta sobre aquela questão da hipergamia." Aí ele continua: "Como você já é mais macaco velho, essas preocupações com mulher e relacionamentos nem fazem mais parte da sua mente. Mas para os membros mais jovens, e eu me incluo nisso, ainda é complicado esse jogo.
nós ficamos reféns do prazer sexual e do contato com a pele feminina. Aí eu peguei e falei para ele o seguinte: apenas as gerações mais recentes é que vão sentir um baque maior ao sair do jogo, que é o que significa ser MGTOW. Ser MGTOW é sair do jogo do casamento, do jogo de se relacionar, interagir com mulher que tenha filhos ou que de alguma maneira possa acorrentá-lo aí a algum tipo de pensão, ou até mesmo que seja em vez de ser pela indústria da pensão alimentícia, a indústria do divórcio, pode ser também agora pela indústria da acusação falsa, né? Então, isso aí que é MGTOW. Então, sendo isso MGTOW, e o cara querendo aderir a esse estilo de vida, ele vai sentir um baque um pouco maior se ele é de alguma dessas gerações que eram jovens a partir dos anos 80, meados dos anos 80. Por que eu estou falando isso? Aí eu falei com ele. A minha resposta para ele, uma resposta bem humorada, falando: vocês estão muito mal acostumados. Porque a realidade do homem nunca foi essa fartura de xoxota, essa fartura de sexo, essa fartura de orgia, não. Isso aí só começou a acontecer em meados da década de 80 para cá, culminando nos anos 2000. Agora nós temos essa pocilga na qual nós vivemos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso é que se você é um camarada que era jovem na passagem dos anos 70 para os anos 80, você já era jovem ali. Principalmente meados dos anos 80. Se você era jovem nessa época, com certeza absoluta, mesmo se você é um beta, você comeu muito mais mulher do que o seu pai, seu avô e seu bisavô, tudo somado, eles juntos. Por quê? Porque foi exatamente nessa época que eu mencionei é que começou realmente uma mudança drástica, uma mudança social drástica, onde simplesmente essa coisa de sexo depois do casamento passou a ser vista como assim uma coisa ridícula, passou a ser vista como uma coisa que nem digna de abordagem, passou simplesmente a ser digna de desprezo, digna de chacota. Então nem se tocava no assunto, porque perder tempo conversando sobre isso é um assunto, né, para aquelas pessoas daquela época em diante. Isso passou a ser já um dogma. Esse negócio de sexo depois do casamento simplesmente estava extinto. Então, só essas gerações é que têm esse pensamento, é que se preocupam de maneira que a abordagem sai desse jeito, né? Para as pessoas mais jovens ainda é complicado sair do jogo, porque ficamos reféns do prazer sexual e do contato com a pele feminina. Então eu falei, não, simplesmente vocês estão mal acostumados, por isso que vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade, porque a realidade mesmo de todos os homens de todas as épocas nunca foi fartura de perereca, mesmo para os alfas. A realidade era muito diferente. Só agora que começou com essa promiscuidade generalizada. Porque no passado, se você queria algum tipo de atividade, digamos assim, imoral, você tinha que buscar algum grande centro. Né? As sin cities, as cidades pecado. Tinha que ir para algum grande centro. Agora, hoje em dia, qualquer lugarejo, qualquer roça aí, qualquer lugarzinho aí que tem aí 5 mil, 6 mil, 7 mil habitantes aí, ou menos, não existe mais esse negócio de casar virgem. Hoje em dia está tudo mudado. E quem acompanha o meu canal, quem acompanha o meu conteúdo há mais tempo, sabe muito bem que eu já falei, eu concordo com o Dom Sandro, eu falei, olha, pessoal que está esperando o conservadorismo voltar como era, para
né, que a sociedade vai voltar a prezar a família e os bons costumes e como que vai voltar isso tudo com essa mentalidade de putaria? Impossível. Isso só vai voltar se voltar a mentalidade onde as pessoas elas vão ostracizar as mulheres que decidem dar antes do casamento. Elas vão voltar a ser vistas como más companhias. Quero que fique bem claro aqui que eu não estou profetizando isso, nem estou falando que isso seria a sociedade ideal. Não estou falando que isso aí é o que que a maioria do pessoal que acha que a situação tem remédio antes de piorar muito mais. A situação, lógico, toda situação tem remédio. Nem sempre o remédio é aquilo que todo mundo espera, todo mundo quer, né? Mas toda situação tem remédio. Só que pode demorar mais, pode demorar menos. Então esse pessoal aí, né? Isso principalmente são os conservadores. Ou o pessoal centrista em cima do muro aí. Não, temos que consertar, né? Vamos lutar contra o feminismo, vamos lutar contra o marxismo cultural. Beleza, boa sorte. Vai piorar muito antes de melhorar. Então, não adianta você querer abordar a situação com a mentalidade moderna. Você tem que ver todo da história. Então, essas gerações elas estão muito mal acostumadas, só isso. Então, por estarem mal acostumadas, por estarem mimadinhas, por estar acostumadas sempre com, né, pediu, tem buceta, né? Que eu, no caso aqui, estou aqui, interagindo com homens aqui, conversando com os homens, então estou falando dos homens, então tá muito mal acostumado. Essas décadas todas. Inclusive, eu também fui muito mal acostumado. Por isso mesmo, procurei me abster, às vezes, de sexo. Cheguei até a ficar 4 anos, por opção, para saber o que é isso. E ninguém morre, ninguém... Olha, fiquei 4 anos, no FAP, no sex, no nothing, nada. É lógico que poluição noturna acontece e é recomendável, se você não estiver dentro de um processo meditativo bem avançado, é recomendável que aí pelo menos umas 2 vezes por mês aí você dá uma aliviada, dá um FAP. Não fica procurando pornografia, não. FAP natural. FAP que sempre houve, desde a época das cavernas. FAP antes da época de qualquer tipo de vídeo e de qualquer tipo de revista. Se é que você me entende. Mas no meu caso, não. Eu fui radicalzão mesmo, minha energia estava toda voltada. Eu sei muito bem lidar com isso. Já tem mais de 20 anos que eu estou nesse caminho da meditação ativa. Então, fica muito fácil. Então, por isso mesmo que esse afiliado que é um patrono, nós viramos amigos. Então, a indagação dele, né? Então, poxa, a gente fica muito refém do prazer sexual. Pois é. Essa engenharia social toda que começou a ser implementada pesadamente a partir de meados da década de 60, ela fez um trabalho muito bom, um trabalho muito sólido. E eles trabalharam principalmente o apego que principalmente os homens têm aos prazeres sensoriais. Então trabalhamos muito isso também dentro do CHI. Aí eu falei com ele, ó, então é o seguinte, vocês vão sofrer mais, então é exatamente aí que vai entrar a meditação ativa e muito de estoicismo. Por quê? Porque a hipergamia não vai mudar. Não existe não existe nada, não existe coisa nenhuma que nenhum sábio, nenhum guru, ninguém, nada, nenhum PUA, né, vamos apelar agora, possa fazer, inventar alguma técnica, algum estilo de abordagem. Não existe nada que vai fazer com que a hipergamia mude, que ela cesse, que ela desapareça. Então esquece, não é por aí que se vai conseguir o remédio. Não é. Então, acostume-se com ideias. Tem muito do estoicismo. Agora, só isso fica muito pouco. Isso aí seria sacanagem. Então vamos dar técnicas para você ver que realmente é muito mais fácil
do que você pensa. Eu sempre gosto de citar uma citação do Sêneca, que é um dos meus filósofos estoicos favoritos, se não for o favorito, e eu sempre inicio as lives mais recentes do CHI com essa citação que é, abre aspas, nós, muito frequentemente, ficamos mais amedrontados do que realmente feridos, e sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. Sêneca. Então, a ideia do nosso querido afiliado pedindo, poxa, faz um conteúdo aí, uma elaboração aí mais detalhada aí sobre hipergamia, considerando que a rejeição pelas mulheres tende a ser um fator muito forte para agravar o quadro de quem sofre de depressão. E ele está correto. Isso acontece mesmo. Acontece por quê? Porque essas gerações estão muito mal acostumadas. E se elas estão mal acostumadas, elas vão sofrer mais. Se elas vão sofrer mais, é preciso técnicas especiais para ajudar nessa transição, que não demora muito. Se você está seguindo o caminho da meditação ativa, se você é estoico, então você vai ver que a citação do Sêneca, faz todo sentido, ela é muito lógica. Então, 80% dos homens não vai comer ninguém mesmo. Se comer, vai ser aquilo ali, né? Vai ser que sobra da sobra. Passou na boca do boi. Tudo amarrotado. Mais cedo ou mais tarde, você vai descobrir também que esse negócio de só querer mulher nota 8, 9, 10, também isso é uma besteira. Não vou falar disso agora, porque senão vamos desvirtuar muito, vamos devagar muito do nosso trecho aqui. Então não vamos perder o trecho. Então, como a hipergamia não vai mudar, não vai sair do lugar, não vai desaparecer, o que importa mesmo agora é como que cada indivíduo vai reagir à hipergamia. Porque não interessa qual problema se apresenta. O mesmo problema se apresenta para 10 pessoas diferentes, você vai ter 10 reações diferentes, você vai ver pessoas resolvendo problemas, você vai ver pessoas não resolvendo problemas, você vai ver pessoas chegando até a metade do caminho da solução desistindo, e você vai ver vários tipos de abordagem. Cada um é um universo. Então vai depender do desenvolvimento de cada um, do progresso de cada um. Cada um vai reagir de maneira diferente. Por isso que é bom estar num grupo, porque aqui a gente está sempre compartilhando nossas experiências. Também temos um fórum privado para o grupo, temos também um Discord do grupo, temos um grupo no Telegram onde os homens ali trocam suas experiências, entram em contato, se mantêm em contato entre uma live e outra, que a live é toda semana. Então vai depender de como você reage, porque o estoicismo, ele é bem claro. Você não deve ficar se estressando com coisas que estão fora do seu controle. Então prepare-se tanto para um êxito, para um resultado positivo a seu favor, ou então prepare-se para o fracasso e um resultado negativo aí. Um resultado aí desfavorável a você. E lute com todas as suas armas. Então, se você não tem controle sobre a hipergamia, o que vai valer, o que vai contar é como que você reage à sua reação. Então, sobre a hipergamia você não tem nenhum poder, mas sobre como você reage à hipergamia, isso aí você tem todo o controle sobre isso, apesar de que você não sabe ainda que você tem esse controle. Então também eu não sei até onde que esse meu patrono que depois complementou aí a nossa interação, até onde ele assistiu todas as lives, ou se ele assistiu só a última, que nós já estamos na live 18, cada live aí uma média de 2 horas, para você ver a quantidade de material que já tem disponibilizado. Toda semana, pelo menos 2 horas aí, e incluindo perguntas e respostas ao vivo, na hora, na lata ali. Então isso ajuda bastante também. Então, eu complementei falando para ele que é o seguinte: se você for considerar essa fase dos anos 70, 80 até hoje, você for considerar isso historicamente, essa fase ela não representa praticamente nada, é um cisco de poeirinha em todos os grãos de poeira que estão aí acumulados na história passada. Não é nada. Isso aí falando em termos históricos. Agora, em termos de
de antropologia, em termos antropológicos, aí fica mais insignificante ainda, se você for ver em termos da história do homem, né? E vamos ser benevolentes, vamos pegar só de 10 mil anos para cá. Não precisa ir antes disso, não. 10 mil anos para cá. Então, no futuro, imagina aí, daqui a 1.000 anos, 1.500, 2.000, daqui a 5.000 anos, né? Se tiver todo mundo aqui ainda, então nos arquivos lá, eles vão estudar essas épocas pregressas. Então eles vão ver que que representou essas poucas décadas, 5, 6 décadas de promiscuidade generalizada, vão representar muito pouco. E eles vão meio que rir disso quando eles estiverem estudando sobre a gente. Se é que vão estudar sobre a gente, se é que essa época aqui vai ser lembrada de alguma maneira. Mas então o que acontece é que está arriscado ser tão significante que nem lembrado vai ser essa época. Então, mas quem está dentro da situação acha que é o fim do mundo. Nossa Senhora, então, poxa, então quer dizer que eu tenho que acostumar com o fato de que eu não vou comer ninguém na minha vida ou que eu vou comer muito poucas mulheres? É, sim, isso mesmo, porque a realidade sempre foi essa. Só que como tem umas 2, 3 gerações para trás de você aí, ou uma, ou não interessa quantas, que está acostumada, já mal acostumada com essa folia toda, você acha que a realidade sempre foi essa e acha que essa é a realidade que prevalece, que tem que prevalecer e sempre vai ser assim, e pobrezinho de você, não. De maneira nenhuma. É por isso que esse vídeo se chama Hipergamia e as gerações mal acostumadas. Porque é simples assim. Você está encarando um problema. Não é nenhum problema, você está encarando uma situação cuja regra é milenar, através de um olhar muito moderno, através de um olhar, como o próprio título do vídeo já fala, um olhar mal acostumado. Então, depois de eu ter explicado isso para o meu patrono, né, aí ele falou, poxa, é pior que a verdade, a gente está mal acostumado mesmo. Aí ele fala, né, eu fico pensando no meu pai e no meu avô, nossa, já comi muito mais gente do que eles. Porra, grava um vídeo num vídeo, lógico, eu vou. Então estou gravando aqui essa nossa conversa. E também para acalmar a galera, né? Então quer dizer que nunca, né, que a parada não era bem assim, lógico, a parada não era bem assim, então não precisa ficar aí todo triste, porque na verdade, né, é que nem a natureza humana não é de riqueza nem de conforto, a natureza humana é de pobreza e desconforto. O que é extraordinário é riqueza e conforto. Isso é extraordinário, porque os homens, desde que o homem apareceu na Terra pelado, sem nada, sem saber falar, sem saber escrever, passando todas as necessidades e mais algumas. Essa que é a realidade do homem. Quando o homem surgiu na Terra, não tinha nada dessas. E hoje, apesar não, exatamente, né, por todo esse caos aí que a gente está vivendo aí, nós temos, por exemplo, você vê uma pessoa de classe média baixa ou uma pessoa de classe baixa no Ocidente hoje, e você for olhar como é que era a vida de um rei na Idade Medieval, você vai ver que a pessoa pobre hoje ela tem uma vida muito mais confortável do que um rei tinha naquela época. Então, se for olhar através desse prisma, fica parecendo que o mundo está muito melhor do que, né, há 1000 anos atrás. Mas não é verdade. Porque mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, a humanidade está em frangalhos. Eu vejo uns vídeos aí, tem uma comadre aí que tem muito inscrito aí no canal dela, aí que ela fica falando, não, vamos de acordo com os fatos, o mundo está melhor ou pior? Fatos. Então ela fica falando isso, né, igual esse exemplo que eu dei. Né, que a vida de um pobre hoje é muito mais confortável, tem muito mais regalias do que de um rei tinha, né? E muito mais garantias e muito mais segurança do que um rei tinha há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás. Mas isso tudo é falacioso, porque você olhar a mentalidade do povo hoje, olha, na época da Renascença e até o século XIX, as pessoas eram muito mais inteligentes do que são hoje. Muito mais capazes, foi quando todas as grandes descobertas foram feitas. Fala uma descoberta
importantíssima aí que mudou o mundo aí nos últimos 10 anos aí. Não tem. Sem falar que a ideia da internet é uma ideia copiada das árvores e das redes de fungos que são formadas subterraneamente. De maneira que as árvores se comunicam subterraneamente, e elas se comunicam subterraneamente. Pessoal, né, Blue Pill não sabe dessas coisas, mas quem estuda permacultura sabe disso. Através de uma rede formada por fungos, essa rede tem quilômetros e quilômetros. Por isso que não é aconselhável você revirar a terra, você arar a terra, em áreas arborizadas principalmente. Vai destruir grandes conexões aí, então é tudo copiado. Né? Tudo que você vê de tecnologia é copiado de alguma coisa da natureza. Bom, então já divaguei demais, o que eu queria falar já foi falado. Que simplesmente é isso. Estou aí expondo aí as gerações mal acostumadas. Então essas gerações vão sentir um baque um pouco maior. Né? Então se você quiser um conteúdo, porque já tem conteúdo à vontade aí, os meus vídeos aí que estão abertos ao público aí, tem vídeo falando sobre o que é meditação, vídeos longos falando sobre o que é meditação ativa, o que não é meditação, tem 2 vídeos falando o que não é meditação, tem um vídeo ensinando respiração Ujjayi, tem vídeo no canal do Dogão do Tiozão ensinando os exercícios do Pari, exercícios meditativos do Pari, exercício das velas, tem isso tudo, mas eu não consigo postar muitos vídeos, né? No máximo 1 por semana eu tenho conseguido. Então, para o pessoal que quer mais, nós montamos esse clube aí por assinatura, onde aí eu despejo para eles aí 2 semanas aí, 2 horas toda semana aí direto aí, inclusive com perguntas e respostas. Esse tipo de conteúdo que é o conteúdo do quê? Como você ficar livre do apego, né? Que é através da meditação ativa, e como conseguir o antivírus mental, que é o Trivium, e como segurar a onda nessa jornada, que é o estoicismo. Então, esses aí são os 3 pilares do CHI. Se você tem interesse em algum desses 3, interesse um pouco maior, quer desenvolver algum desses 3 tópicos aí, ou todos os 3, filie-se ao CHI. O link está debaixo desse vídeo aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. E se você acha que os meus vídeos te ajudam bastante, se você acha que meus vídeos são relevantes para você, que eles te ajudam na sua vida íntima, te ajuda na sua vida profissional, na sua vida emocional, na parte psicológica, considere colaborar com o canal através do Patreon. O link para o Patreon também está aqui debaixo na descrição e também fixado no primeiro comentário. O YouTube, ele desmonetiza todos os meus vídeos assim que eu acabo de subir. Nunca consigo ganhar dica de nada com o YouTube, então a maneira que eu encontro é pedindo o apoio para você se tornar um patrono. Não esquecendo, né, lembrando também que os meus patronos, eles têm uma live privada de perguntas e respostas de 15 em 15 dias. De 2 em 2 semanas, uma live só para os meus patronos, onde eu respondo perguntas durante 1 hora. Então é isso aí. Aqui é o Tiozão. Aquele abraço de sempre. Over and out.